Bom dia, amadas. Tudo bem? Tô dando bom dia porque eu tenho feito os vídeos pela parte da manhã. Amém? Então, assim, continuando na nossa proposta, que eu havia proposto a vocês em colocar esse estudo aqui sobre a Epístola de Judas em 3 partes. Eu já enviei para vocês a primeira parte, que foi falando um pouco da motivação do coração de Judas por ter escrito esta epístola, do alerta que ele queria trazer à igreja e, consequentemente, nos dias de hoje para nós. Então, eu me apeguei ao versículo 11, aonde ele vai falar sobre 3 exemplos que ele dá para nós do Antigo Testamento, dos seus comportamentos e a intenção do coração de cada um deles. O primeiro foi os caminhos de Caim, que a gente já falou 20 minutos, né, numa mensagem anterior. Hoje eu vou estar falando com vocês, amadas, sobre a ganância de Balaão, que são 3 que ele dá: caminhos de Caim, ganância de Balaão e a rebeldia de Corá. Amanhã eu vou estar enviando a rebeldia de Corá e aí a gente fecha a epístola de Judas de acordo com aquilo que eu estou propondo. Mas eu convido a célula Herói que leia a epístola de Judas. São 25 versículos só. E eu creio, eu tenho certeza que Deus vai dar outras coisas além dessas que me deu, porque me deu, só que eu não tenho tempo para a gente estar falando sobre ela, não aqui como eu estou fazendo de 20 em 20 minutos. Eu acredito que depois a gente vai ter tempo da gente estar conversando e debatendo, mas é uma epístola com 25 versículos, mas é rica, tem assuntos e está rendendo assunto a epístola de Judas. Então leiam, eu quero que vocês depois compartilhem comigo sobre o caminho de Caim, o que Deus falou com vocês, que eu tenho certeza que falou coisas que não falou comigo e eu quero receber de vocês o que o Senhor tem direcionado, o que o Senhor tem revelado no coração de vocês. Não é diferente aqui com Balaão e nem com Corá, quando a gente for tratar disso também. Então leiam e manda para mim o que você achou, o que você concordou, o que não concordou, amém? Não sou dona da razão não, vocês sabem que eu gosto de ouvir da parte de vocês. Eu só vou compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração com respeito a esse assunto, tá bom, meus amores? São tempos, né, diferentes, tempos que eu tô até tomando coragem para botar minha cara na internet, mas tem sido necessário, tem sido um tempo bom. Tenho tido um feedback legal de alguns amigos que eu tenho compartilhado. Amém? Então, se você também quiser gravar o seu vídeo, mande para mim, porque eu tenho assistido todos os vídeos de pastores que têm me enviado com uma palavra e isso tem me edificado. Nesses tempos a gente precisa se edificar uns aos outros, amém? Porque Deus tem colocado no meu coração que vamos sair dessa guerra fortalecido. E Balaão vai falar um pouco disso. Como a gente vai sair dessa guerra, o que Deus tem permitido e o que Deus não tem permitido sobre a nossa vida. Amém, minhas queridas? Então coloca lá, abre sua Bíblia em Números capítulo 22, porque a gente vai falar sobre a ganância de Balaão, a motivação de Balaão. Amém? E diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã, no caso vou compartilhar com vocês à noite, mas o que diz o Senhor para nós? Números 22 vai dizer assim, ó: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe. Era um tempo que Moisés comandava o povo, né, quando saiu do Egito, e eles estavam conquistando territórios, eles estavam conquistando as terras, e aí eles foram parar lá nas campinas de Moabe, porque eles queriam chegar a Canaã. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará
tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pétor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, presta atenção: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Balaque, rei dos Moabitas, viu que o povo de Deus era grande número e que tudo aonde eles pisavam a planta dos pés, Deus dava a eles como herança. Não é assim? Não é uma promessa para mim e para você? Então, Balaque viu que era um povo próspero, um povo que conquistava as terras, ele estava próximo dele, ele sabia que ele seria o próximo e sabia que seria derrotado. Então, o que ele fez? Mandou chamar Balaão, feiticeiro da época, das terras de Midian. Chama Balaão. Chama Balaão porque eu sei que se ele lançar uma maldição sobre esse povo, talvez a gente tenha condições de derrotar o povo de Israel. Então ele chama Balaão e faz a proposta: olha, eu sei que aquilo que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar certamente será amaldiçoado. Quem sabe assim eu não derrote o povo de Israel? Isso foi a primeira proposta de Balaque, rei de Moabe, para Balaão. Balaão, não, olha, vamos fazer o seguinte: fica aqui essa noite que eu vou consultar a Deus, vou ver o que Deus acha dessa proposta que você tem me dado. E assim aconteceu. Balaão foi consultar a Deus e falou assim: Deus, ó, Balaque está aqui, enviou o pessoal porque precisa amaldiçoar o povo e tal. E o Senhor falou para ele assim, ó: nada disso, querido. Não pode amaldiçoar a quem eu tenho abençoado. É um povo que eu abençoei e escolhi para mim, e ninguém pode amaldiçoar. Balaque chegou, falou lá para os mensageiros de Balaque, falou: olha, Deus não permitiu. Os mensageiros de Balaque voltaram e falaram para Balaque. Balaque desistiu? Não, porque o diabo, ele não desiste fácil. Qual era a intenção de Balaque? Era parar o povo de Deus, parar o avanço de Deus, parar o avanço do povo de Deus, parar para que o povo de Deus não chegue na terra prometida, não chegue no lugar determinado por Deus. Essa é a intenção do diabo, e é a intenção do diabo até hoje, é impedir o avanço da igreja, é impedir o avanço do povo de Deus de conquistar o que Deus prometeu. Só que tem uma palavra poderosa e tem uma mensagem linda nessa passagem bíblica que diz que não tem como amaldiçoar a quem Deus tem abençoado. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso é uma palavra que Deus libera para mim e para você. Deus nos abençoa. Então não tem como o diabo vai tentar, querido. Vamos ver a segunda estratégia, porque o diabo sempre tem uma nova estratégia. O inimigo do povo de Deus, ele não desiste com facilidade. A primeira estratégia não deu certo, mas aí ele tem uma segunda. Aí diz aqui lá no versículo 15... Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que o primeiro. Sempre tem um argumento novo. Ele sempre vai tentar novamente, porque ele conhece o coração do homem. Primeiro, qual é a primeira estratégia, né, do inimigo? É mexer com o ego do homem. Primeiro ele teceu elogios para Balaão. Eu sei quem você é. Eu te chamei, não foi à toa, porque eu sei quem você é. Aquele que você amaldiçoa vai ser amaldiçoado, e quem você abençoa será abençoado. Eu te conheço, porque o diabo, a primeira coisa que ele vai fazer é mexer com o ego do homem, entendeu? Vai tecer um elogio. Eu sei, você é o cara. O que você fizer acontece. O diabo sempre
sabe como dar um like nas postagens das nossas redes sociais, sabe qual é o tipo de comentário que vai colocar lá. Ó, que família linda, que família abençoada. Ó, queridos, eu posto, adoro rede social, posto lá minhas fotos, entendeu? Mexe com o ego, dá uma acariciada no ego, né, do homem. E a segunda estratégia é, poder. Não, Balaque não chamou Balaão à toa, já tinha ouvido falar, sabe, dele. Não, agora chega lá, vai com uma proposta financeira, que agora ele cai, porque eu já ouvi falar de Balaão, sabe, o diabo ele conhece, ele não chama qualquer pessoa, ele sempre vai chamar os mais vulneráveis. Amém? E aí ele chega com essa proposta, olha, ele envia outras pessoas com outras propostas. Deus não havia falado para Balaão para não amaldiçoar quem ele já tinha abençoado? Mas aí Balaque, né, uma ganância, né, o coração dele, que queria aquela recompensa. Chegou e falou assim, não, fica essa noite aí que eu vou falar, né, com Deus novamente. Vá que Deus mudou de opinião com respeito ao seu povo. Vá que ele mudou de opinião. Aí diz que ele vai novamente para Deus e fala com Deus. Aí o que Deus fala? Então vai. Porque Deus conhecia o coração de Balaão. Então vai, não é isso que você quer? Então vai, a Bíblia vai dizer que ele fala para os mensageiros, não, Deus agora liberou. E aí no 22 fala, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Porque Deus já tinha dado uma palavra, mas pela insistência de Balaão e porque Deus conhecia o coração dele, ele liberou o caminho. Mas a Bíblia vai dizer que Deus se irou com o comportamento de Balaão e diz que quando ele monta na jumentinha e pega o caminho para as terras de Moabe, Deus envia um anjo, o anjo se coloca na frente da mula. Essa história a gente conhece de quase salteado. E disse que, olha, a cegueira estava tanta de Balaão, porque a ganância dele fez com que o entendimento e a cegueira espiritual e a cegueira do entendimento dele se fechasse, porque o interesse dele era recompensa, que ele não viu o anjo. Mas a jumenta viu o anjo. E a Bíblia vai dizer que a jumenta, ela via o anjo e se desviava do caminho e apanhava. E via o anjo, se desviava do caminho e apanhava. E por 3 vezes o anjo apareceu para a jumenta. Eu acho que Deus ficou com pena da jumenta e abriu a boca da jumenta. A Bíblia vai dizer que a jumenta chega, abre a boca e fala, por que tá me batendo? Eu sempre fui sua jumenta? Eu nunca fiz isso com você, por que você tem feito isso? E ele falou, se eu pudesse, se eu tivesse uma espada, eu matava você. Aí o anjo foi, se revelou a Balaão. Balaão viu o anjo e falou, por que você tem batido na sua jumenta? Pois saiba que se ela me visse e permanecesse no caminho, sem desviar de mim, eu teria matado você e teria poupado a vida da jumenta. Eu teria matado você, Balaão. Aí Balaão, então não é para mim ir. Não, Deus havia falado lá na primeira vez que não era para ele ter ido. E aí ele fala, não era para ele, então eu vou voltar. O anjo falou, liberou o caminho, vai porque Deus conhece o teu coração, mas só vai falar ao meu povo aquilo que eu permiti, o que eu colocar na tua boca com relação ao meu povo. E Balaão foi, ofereceu holocausto, todas as... Vou falar aqui das 3 profecias que ele proferiu a favor do povo de Israel, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, porque ninguém amaldiçoa quem Deus tem abençoado. Deus não deixa, Deus fecha a boca de que seja lá quem for. Se Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, não adianta. Por que temer? Não tema, só faça as coisas de acordo com o que Deus tem pedido a você, que maldição, praga nenhuma chega na sua casa. Deus não permitiu. E a Bíblia vai dizer que eles levantaram altares, eles comeram das oferendas, eles mataram novilhos, mataram ovelhas, etc. E a primeira profecia, eu quero falar para vocês aqui, que Deus permite que saia da boca de Balaão, está lá no versículo 6. Lá a partir do 7, diz assim, Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me das montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Aí ele fala, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos altos montes, dos rochedos, eu tenho
visto esse povo, e ele vai falar na mesma profecia, é um povo muito numeroso, que não se considera como qualquer nação. Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer nação, nós somos a nação cujo Deus é o Senhor, nação santa, nação eleita, povo escolhido de exclusividades do eterno. Não tenha medo. Mas aí ele insistiu, Balaque insistiu, querido. Não, agora vamos sair daqui, vamos para ali. Vamos ver se talvez ali do outro lado você não consiga amaldiçoar esse povo. E Balaão foi. E aí? Não. A segunda profecia, ele proferiu, foi para abençoar o povo de Deus. E tem uma passagem que a gente conhece muito, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele diz e deixa de cumprir? A profecia que ele manda Balaão proferir, então eu deixo de cumprir? Não, aquilo que eu tenho prometido para vocês vai se cumprir, só permaneça na posição que eu tenho colocado vocês. E aí a profecia vai continuar e fala: não, eu sou o rei tá aqui, ó. Eu sou o rei que faço brados de aclamação no meio do meu povo. Como é que Deus olha para mim e para você? Como leão e leoa, que não tem medo de nada. Sabe, é assim que aquele povo se sentia, era isso que Deus proferia a favor do seu povo. O inimigo sempre vai mandar os Balaões, querido, por meio do seu povo. Coronavírus, que é a nossa atualidade, não é, querido, é Balaque que se levantou. O inimigo sempre tem uma estratégia, mas em nome de Jesus nós vamos sair desta guerra fortalecidos. O que Deus tem colocado no meu coração é que nós vamos viver um grande avivamento quando a gente começar a se juntar novamente, porque a igreja não tem se reunido no templo, mas a igreja continua acendendo a chama do Espírito Santo dentro da sua casa, com jejum, com oração, com palavra, e nós vamos sair disso fortalecidos. Eu creio no que eu estou falando, porque Deus tem queimado no meu coração e tem falado que nós vamos viver um grande avivamento, porque ninguém pode frear o povo a quem Deus liberou para avançar. Deus liberou o povo para avançar e ninguém pode parar. Os Balaões da vida não podem parar. A estratégia financeira de Balaão caiu por terra, querido. As 3 profecias que Deus permitiu que ele proferisse foram a favor, sabe? Tem mais, tem a 4ª profecia que Deus permite que ele fale, mas aí ele vai falar de um que se levantará e destruirá o povo de Moabe e de Midian, e a gente sabe que isso aponta lá para o rei Davi, lá na frente. Davi, ele cumpre esta palavra, esta profecia de Balaão, que Deus permite que Balaão faça. Só que não para por aí. A estratégia de Balaque e Balaão, Deus não permitiu que cumprisse. Mas olha, o diabo, ele é traiçoeiro. Pensa que Balaão parou por aí? Não. Depois que ele viu, que Balaque viu que não ia ter jeito, que Deus não ia permitir que amaldiçoasse o teu povo, Balaão teve outras estratégias. Lá no último versículo, que é o versículo 25 do capítulo 24, diz assim, ó: então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. A Bíblia vai dizer que depois da sua investida falida de amaldiçoar o povo de Deus, Balaão voltou para sua terra. E aí tu pensa que ele descansou? Não, porque o diabo não descansa. O diabo tem outras estratégias. O capítulo 25 vai dizer que os homens do povo de Israel se prostituíram com as filhas de Midian, com as meninas de Midian, porque foram contaminadas, induzidas por Balaão a seduzirem os homens de Israel. E o que os homens fizeram? Se deixaram seduzir. Nós somos, muitas vezes, a maldição chega, pode chegar na nossa casa, pode chegar na nossa vida,
por puro consentimento nosso, não é porque Deus nos amaldiçoa, não, porque Deus não deixa que ninguém nos amaldiçoe, porque nós somos um povo abençoado. Mas olha só as estratégias do diabo. Não, já que Deus não abençoou, eu vou induzir as mulheres para que se prostituem com o povo. E eles se deixaram prostituir. A Bíblia vai dizer que a praga que Deus enviou para o arraial de Israel matou 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. Porque aceitaram as estratégias do diabo. O diabo é sutil, querido. O diabo é sutil, ele fez isso com Jesus. Lembra da passagem que a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O diabo sempre repete as mesmas armas. Mexe no ego, fala de poder. Só que Jesus, que não caiu na lábia, venceu o diabo através da palavra. Não caiu na lábia de Balaque, entende? Mas a gente tem que estar com o nosso coração guardado em Deus, atento em Deus. Uns dos dons que a gente precisa estar ligado nos últimos tempos os dons de espirituais, que diz que a gente tem que estar ligado contra os falsos mestres. É isso que Judas está falando, que a gente precisa buscar os dons espirituais para que a gente esteja arregimentado para esse fim dos tempos, porque o diabo ele anda ao derredor procurando quem ele possa tragar. Sabe, a gente sabe que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas a gente não pode dar brecha. O povo de Deus nem sabia que Balaão estava tentando amaldiçoá-los. Eles não sabiam disso. Era uma estratégia do diabo. Enquanto o povo descansava, Deus cuidava deles. Só que eles não vigiaram o coração. Sabe? E quando a gente vai lá para o capítulo 31, que a gente vai saber que foi Balaão que contaminou o povo, porque diz assim lá no versículo 7 do capítulo 31, lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Lá no versículo 15 diz assim, vocês deixaram todas as mulheres vivas, perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Eles se deixaram contaminar. Tu vê o plano de Balaão. Deus vai falar sobre ele lá em Apocalipse, para a igreja de Pérgamo, em Apocalipse, lá no capítulo 2, versículo 14, Deus ele vai estar trazendo também isso para a igreja de Pérgamo. Diz assim, a igreja de Pérgamo capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o próprio Deus. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Versículo 14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, queridos, esse ensinamentos de Balaão, cuidado, é isso que Judas está trazendo na sua epístola. Cuidado com os sentimentos facciosos contra a vida, dos nossos irmãos. Cuidado. Eu gosto de trazer isso para mim, querido, nunca apontar o outro. Não, mas será que eu não estou também tendo alguns sentimentos facciosos, como Caim teve a respeito de Abel? Será? Será que eu não estou tendo comportamento de Balaão? É trazer para mim e para você, fazer autoanálise de você mesmo. Será?
porque Deus julgará a sua igreja, Deus vai julgar o seu povo. Eu quero que eu e você, aí eu estou dando uma mensagem direta para minha célula, para as meninas que já estão comigo há algum tempo, nós precisamos estar livres desses sentimentos, estar atentos para com os outros, sempre vigilante para com os outros, mas atentos também o que está tentando minar o nosso coração. Amém? Isso é uma palavra de ensinamento para que a gente cresça, para que a gente possa amadurecer em Deus. Amém, queridas? Amanhã eu vou estar enviando a terceira parte. A terceira parte que vai ser sobre Corá, sobre a rebeldia, sabe? O que Corá reivindicava? Ele tinha razão de qual tribo ele era, que tribo era essa? Ele tinha o direito de reivindicar uma posição que Deus não tinha para ele. É disso que a gente vai falar na terceira mensagem. E eu extrapolei aqui, estou quase 26 minutos, mas Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. O meu intuito é que a gente venha crescer juntas e dar muitos frutos para o Senhor e ganhar muitas almas para o eterno, porque viveremos tempos de grande avivamento na terra, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus abençoe o coração de vocês